marketing business to business. Então, o Michael Porter, que é considerado uma dos expoentes da administração no mundo, ele identificou 3 formas que as empresas têm de atuar no mercado. Ou a empresa vai tentar se diferenciar de alguma maneira da concorrência, ou vai ter o custo mais baixo do mercado e, portanto, vai dominar por um preço mais baixo, ou vai atuar num determinado nicho. Nicho esse em que as qualidades da empresa vão trazer um diferencial para esse grupo de clientes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre diferenciação, conceito de valor e segmentação. Então, começando pelo conceito de valor, o valor primeiro sempre tem que ser representado em termos monetários, seja reais por unidade, euros por quilo e ien por hora. Quando você fala com o seu cliente, o meu produto tem uma qualidade superior, mas você não consegue traduzir essa qualidade superior em alguma coisa monetária, perde muito força esse seu argumento, porque como é que esse cliente vai poder comparar a sua qualidade superior com a qualidade superior do seu concorrente que também está orçando? Em princípio, todos terão uma qualidade adequada. Trazer isso para valores monetários te dá uma grande vantagem, uma alavanca muito grande para você conseguir segurar a sua margem, segurar o seu preço. Então eu vou trazer um exemplo real aqui que nós fizemos na Eros Eletronite na área de compras. Nós fomos então ao mercado para comprar um determinado material. Esses foram 5 preços que nós conseguimos de 5 clientes diferentes. Normalmente, quando um cliente vai analisar essas propostas exclusivamente considerando no preço, possivelmente ou esse concorrente ou o D ou E iriam ganhar esse pedido. A gente ia dar mais uma apertadinha para tirar alguma coisa e fecharia com alguns deles. Mas nós não fizemos esse caminho mais curto. Nós optamos por fazer um caminho mais longo, mas mais vantajoso para a empresa. Nós fomos avaliar, comparar aquelas propostas em termos de crédito de impostos, em termos de embalagem, frete, prazo de entrega, assistência técnica que esses fornecedores poderiam nos prestar. E no final, chegamos à conclusão que o fornecedor B era aquele que trazia mais valor para a nossa empresa. Ou seja, nós estamos pagando hoje mais caro por esse produto do fornecedor B, mas o valor que fica para a gente é muito maior do que dos outros. Esse é o exercício que eu quero trazer para todos aqui. Então, o que é valor? Aspectos técnicos, econômicos, de serviços, benefícios sociais que o nosso produto pode oferecer para aquele cliente. Quando o cliente e o fornecedor não têm essa noção e não conseguem explicitar isso, a diferença vai ser só no preço. E como o Adam comentou, não estou conseguindo vender porque o meu preço está alto. Talvez não seja isso. Você não está sendo capaz de mostrar para o seu cliente o valor que a sua proposta pode trazer para ele. Talvez esteja aí o segredo. Então, o sucesso dessa estratégia vai depender de algumas coisas. A coleta de dados por parte do fornecedor. Para que você possa explicitar esses valores monetários dos benefícios que você traz, você precisa necessariamente coletar esses dados, conhecer os seus clientes profundamente, senão você não vai conseguir fazer isso, né? Estimar o valor da sua proposta para o cliente. Eu não sei a experiência de vocês, mas hoje os compradores que compram os nossos materiais, eles não conhecem os nossos produtos, eles não sabem o que estão comprando, né? São normalmente pessoas jovens com essa rotatividade toda. Então, cabe ao fornecedor tornar claro na proposta o valor que ele está gerando e não esperar que o comprador vá fazer isso, porque ele não tem tempo e nem expertise para fazer. Também vai depender de como é que nós vamos oferecer essas informações organizadas para esse tomador de decisão, né? Porque esse comprador muitas vezes vai receber essas propostas, você tem que deixá-lo curioso o suficiente para que ele consulte o usuário, porque ele mesmo não tem condição sozinho de avaliar esses benefícios que você está trazendo. Então, mas você tem que incitá-lo a ir buscar informações, fazer uma lição de casa para poder aferir aqueles números, né? Esse é um exemplo, a empresa Sonoco é uma empresa americana, 115 anos, está no mercado de embalagens de papelão. Esse é um exemplo que eles fizeram para trazer valor para os clientes deles, né? Para um cliente europeu, eles redesenharam as embalagens de uma família de produtos que eles vendiam para esse cliente. Então, a embalagem redesenhada, 12% mais cara do que a embalagem atual. Visual mais moderno.
eles conseguiram mostrar para o cliente que essa minha embalagem, por mais que fosse mais cara, ia trazer um benefício muito grande no ponto de vista de manufatura do cliente, com relação ao fechamento dessas embalagens na linha de produção do cliente. Então o cliente que trabalhava 7 dias por semana em 3 turnos, passou a trabalhar 5 dias por semana em 2 turnos. Ou seja, o cliente pagou esse preço mais caro achando que estava fazendo um negocião. Agora, para que a Sonoco pudesse ter chegado nesse nível de refinamento, ela precisou conhecer profundamente esse cliente. Não é simplesmente alguma reunião, 2 ou 3 para tomar um café. Foi preciso realmente buscar informações, conversar com vários contrapartes dentro do cliente para poder formar esse mapa de valor. Então, aqui está o preço do produto e serviço que você está orçando para o seu cliente. Aqui está aspectos de valor associados à sua proposta. Claro que tem aqui, o cliente perde um pouco desse valor em termos das análises que vai fazer, reuniões que fará, ele tem que gastar energia e recursos para fazer isso. Mas a verdade é, o valor econômico da sua proposta, quando você considera os aspectos de valor, certamente vão ser melhores que o preço, né? E cabe a você explicitar claramente para o seu cliente em valores monetários qual é o valor da proposta. Comprando o meu produto, por exemplo, por R$10, você terá junto com isso todos esses valores de economia, redução de custo, redução de trabalho para você, inspeções, por exemplo, etc. Então, o objetivo sempre deve ser oferecer um valor superior para os clientes do que os seus concorrentes têm oferecido e, em troca, receber uma quantidade de dinheiro equivalente a esse valor oferecido. E aqui entra um aspecto seu de formação de preço. Eu não formo o preço com base no meu custo. Eu vou buscar formar o preço com base no valor que eu estou oferecendo para os clientes e que eu vou capturar parte desse valor para ficar comigo, para me remunerar, para pagar todas as despesas que eu vou ter para chegar nesse nível de refinamento. Mas certamente nesse caminho vai ter muito mais dinheiro para mim do que simplesmente eu fazer uma precificação custo mais alguma margem que eu possa imaginar. Quando você não tem esse nível de refinamento, pensa numa gangorra, é uma boa analogia aqui. Você cota o seu material a R$10, por exemplo. Para um grupo de clientes você vai vender a R$10, você está no centro da gangorra. Para outros clientes que estão na parte de baixo da gangorra, ele só estava preparado para pagar R$9,5. Então ele não vai comprar o seu produto e muitas vezes você não sabe nem por quê. Para os outros clientes que estão na parte de cima da gangorra, você vai vender nos seus R$10. Mas ele estava disposto a pagar 11. E ele vai pagar os seus R$10 feliz, mas você está deixando ouro na mesa. Esse aqui é o ponto que eu estou tentando trazer aqui para a consciência de vocês. Ajustar a sua proposta para aqueles clientes que R$10 é o máximo, você oferece a 10. Para aqueles clientes que 9,5 é o máximo, faça a sua lição de casa para tentar oferecer a 9,5. E para os clientes que estão dispostos a pagar 11, não deixar ouro na mesa e tentar capturar todo esse valor que você está gerando para ele. Outra coisa que vai te limitar, que é a alternativa que o cliente tem, né? Então, na maioria dos casos, nós não estamos sozinhos no jogo, né? Tem concorrentes que também estão oferecendo, tem tecnologias alternativas que podem resolver aquele problema do cliente que você tem que levar em consideração para calibrar o seu preço, para você não ficar totalmente fora e ser pego, vamos dizer, com uma bola nas costas por uma outra tecnologia, uma outra maneira que o cliente possa ter para resolver aquele problema, além do seu produto, né? O que o cliente está buscando? É preciso conhecer muito isso, conhecer a área de compras, qualidade, engenharia, produção, quais são os interesses dessas partes interessadas que vão estar envolvidas na aceitação ou não da sua proposta, né? Como o fornecedor consegue demonstrar valor na sua proposta? Então, muitos dos benefícios que você acha que tem, você vai conseguir monetizar, outros pode ser que você não consiga. Eu estou nesse momento trabalhando duro para conseguir monetizar os benefícios que os meus produtos trazem para os clientes relativos à segurança. Então, todos os clientes têm uma consciência com relação à segurança e estão trabalhando duro para minimizar o número de acidentes. Alguns produtos meus ajudam nessa redução da exposição dos operadores ao risco. Eu estou nesse momento tentando monetizar isso. Se eu conseguir monetizar, isso vai trazer muito mais valor para a minha proposta e eu vou conseguir oferecer um preço muito mais alto e, consequentemente, ganhar muito mais.
O cliente não sabe qual é o valor da minha proposta, eu é que tenho que fazer essa lição de casa. Cada fornecedor tem que fazer essa lição de casa conhecendo profundamente os clientes que ele está envolvido. Então, como o cliente opera, os processos, as práticas que os clientes têm, apresentar a proposta de valor da forma adequada, com os dados de uma maneira que as pessoas possam entender. Alguns dos nossos clientes têm processos de Six Sigma. Então as minhas propostas hoje são apresentadas num formato de um relatório de Six Sigma, porque eu quero que o cliente leia aquilo com uma intimidade danada. Então eu fui fazer um curso de Six Sigma para poder apresentar os meus dados com aquela forma de pensar da metodologia Six Sigma, por exemplo, porque o meu objetivo é facilitar que o meu cliente entenda da forma mais simples possível a minha proposta. Um outro aspecto importante aqui nesse jogo do marketing business to business, além do valor, é a parte de segmentação. A segmentação vai te ajudar a identificar nichos de clientes não satisfeitos pelos fornecedores atuais. E aí você pode entrar ali tentando explorar alguma deficiência que o seu concorrente está deixando com o cliente, né? Identificar segmentos onde as suas capacidades possam gerar mais valor e, portanto, maior possibilidade de lucros para que você foque as suas energias e os seus esforços nesses segmentos onde você vai poder fazer uma diferença maior, né? Então, o mercado não segmentado, você vai mandar a sua proposta para todos os clientes, naquele exemplo dos R$10. Se o seu preço é R$10, você manda um orçamento de R$10, alguns clientes vão comprar, outros não vão comprar, você não sabe nem direito por quê. Na medida em que você segmenta, isso te dá uma visão bem mais ampla das coisas, de quais segmentos as suas vantagens competitivas são interessantes. Se você tem, por exemplo, material para entregar pronta entrega, isso é benefício para alguns clientes, para outros nem tanto. É importante que você entenda isso, porque para você oferecer para pronta entrega, te custa dinheiro, né? Outros clientes que são mais sensíveis a preço, clientes que são menos sensíveis a preço, para cada grupo de clientes desse que você está interessado em vender, é preciso que você entenda essas demandas para poder calibrar a sua proposta e conseguir ser mais assertivo em transformar esses prospects em compradores, como falou o Adam mais cedo. Você pode, inclusive, identificar clientes que estão entre dois segmentos e aí você tem que avaliar como é que você vai trabalhar e também identificar clientes que eu não estou interessado em trabalhar. Com esses caras não me interessa trabalhar, seja porque eles têm muitos problemas para pagamento, então eu vou ter dificuldade de receber meu dinheiro, seja porque eles estão muito longe de mim, a minha assistência técnica vai ser muito cara. Enfim, então eu vou buscar outras maneiras de atender esses clientes, mas não vendendo direto, por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo da minha segmentação. Eu tenho clientes A, B, C e D. Eu considero o país onde o cliente está, para me dar uma noção quanto de dinheiro eu vou gastar para atendê-los, o faturamento que ele pode gerar, o faturamento potencial, o Adam comentou isso, nós temos claro quais clientes a gente consegue vender tanto, então eu sei que de repente tem um cliente de 10 milhões que eu só vendo 1, ou tem um cliente de 10 milhões que eu vendo 9, é um posicionamento completamente diferente para mim, se esse cliente é estratégico ou não para a minha empresa, que ramo de atividade ele está, dependendo do ramo de atividade eu consigo vender mais em real por tonelada do que em outros ramos, isso me interessa, e o poder da área técnica, que para mim é muito importante. Tem clientes onde a área de compras domina, portanto ele vai comprar sempre o mais barato, aí a minha capacidade de gerar valor é menor. Mas tem muitos grupos de clientes em que o usuário é que manda. Nesses grupos de clientes é onde eu vou botar mais energia, onde eu vou concentrar os meus esforços, porque aí a minha proposta de valor vai conseguir fazer uma diferença muito grande e eu vou conseguir vender um pouco mais caro. E aí tem um cálculo, ele vai me gerar aqui os meus segmentos. Cada um dos meus segmentos tem alguns benefícios que eu chamo, tem uma ênfase que eu vou dar especial, tem uma assistência técnica diferenciada que eu vou dar, em função da importância que ele tem e da estratégia que eu tenho para cada um desses segmentos, só para dar um exemplo aqui para todos. Então, segmentação com base em valor. Imagina que essa nossa empresa, a empresa de cada um de vocês, aqui está o cliente que você quer atender, aqui está os seus concorrentes. Esse diagrama chama, Sweet Spot Diagram, muito interessante, tá? Aqui, nessa área do diagrama, coisas que o cliente valoriza e só a nossa empresa oferece. É muito importante que você entenda isso, porque parte da tua proposta de valor está aqui. Coisas que o cliente valoriza e só você tem. Nessa outra parte,
coisas que o cliente valoriza e só o concorrente está oferecendo. Sinal que o concorrente está ganhando oxigênio em cima de você aqui. É preciso que você entenda claramente o que é isso e como que você pode se preparar para eventualmente tirar valor da proposta do seu concorrente, enfraquecê-lo de alguma maneira. Nesse campo aqui amarelo, coisas que o cliente valoriza e todos os concorrentes oferecem, quer dizer, aqui você tem uma chance pequena de se diferenciar. O oceano azul, que foi também, nem sabíamos, hein, Adam, mas você falou disso, coisas que o cliente valoriza e ninguém oferece. Uma grande fonte de valor para você gerar está aqui, para você explorar, conhecendo os clientes, discutindo com as pessoas. E essa área 5 aqui é crítica para mim. Coisas que a minha empresa oferece, mas o cliente não quer. Coisas que eu ofereço e o cliente não valoriza. É preciso entender muito claramente aí, porque se eu ofereço isso, eu estou gastando dinheiro. E esses clientes que me interessam, eles não estão interessados, eles não vão pagar nada mais por isso. Então é preciso que você compreenda isso com clareza para definir como é que vai ser a proposta que você vai oferecer. Então, clientes onde os meus produtos, as minhas soluções não atendem totalmente os clientes, esse aqui é um ponto interessante. Muitas vezes o pessoal vai a campo identificando clientes potenciais onde a minha proposta não atende totalmente o que o cliente quer. Então, está aqui a minha proposta, está aqui o que o cliente precisa, tem um gap. Então as empresas vão trabalhar nesse gap procurando complementar a oferta para atender aquilo que o cliente precisa. Isso toma tempo, toma dinheiro, energia, recursos. E você acaba muitas vezes não conseguindo atender o cliente de tudo que ele precisa. Enfim, é um transtorno que você vai ter. Eu te recomendo o seguinte, avaliar os clientes em que os seus produtos e soluções excedem aquilo que ele precisa. É justamente o contrário. Eu estou oferecendo mais do que o cliente quer. Quando você identifica esse segmento, você pode tomar duas decisões. Você pode, para alguns clientes, incluir aquilo na sua proposta, para você procurar se diferenciar do concorrente de alguma maneira, estrategicamente refletir como é que você vai usar isso, ou oferecer como um opcional, cobrado separado. Outra maneira de você tentar monetizar, rentabilizar suas competências, o seu expertise, o que você está oferecendo, que já está na sua casa, já está pronto, você não precisa fazer nada, está lá só esperando você conseguir monetizar de uma forma mais eficaz. Esse é um exemplo da Dow Corning. Então, é uma empresa americana, uma empresa famosa, fabricante de produtos de silicone. Competidores menores, menos conhecidos, começaram a tirar mercado da Dow Corning, com preços baixos, quase nenhuma assistência. O que eles fizeram? A Dow Corning mapeou o mercado, identificou esses clientes sensíveis a preço e criou uma empresa na internet, a Xiameter. A Xiameter, que aqui está o logo, não dá para ver direitinho, mas a Xiameter é o seguinte, venda de baixo custo, só vendo pela internet, o meu lote é esse aqui, não tem desconto. Puxa, mas o seu bag é de 1 tonelada, eu só queria 500 quilos. Meu caro, aqui eu só vendo 1 tonelada, você quer 500 quilos, vai lá no Dow Corning e paga mais caro. Puxa, mas eu preciso de uma visita, uma assistência técnica para saber como é que usa o produto. Não, aqui comigo você compra o material, eu te entrego, você me paga e acabou. Você quer assistência técnica? Compra da Dow Corning. Ele vai te oferecer feliz assistência técnica de pessoal capacitado e tudo mais. Foi uma maneira que a Dow Corning encontrou para lidar com essa concorrência predatória, que oferecia uma proposta de valor com muito menos coisas do que eles ofereciam e, portanto, com preço menor. Ele teve essa ideia de despir a proposta dele de tudo que os outros já tinham despido para que ele pudesse se igualar. Então, você quer assistência técnica, você quer falar de preço, negociar, você quer uma embalagem diferenciada, vai falar na Dow Corning. Se é um cliente super sensível a preço, que não está interessado em nada além do menor preço, vem nessa empresa que eu criei para comprar na internet. Então ele conseguiu atender todos os segmentos. É um exemplo aqui que eu estou te dando da Dow Corning. Quando uma empresa consegue identificar e descrever diversos segmentos de mercado que atua, ela consegue tomar decisões relativas a vendas e preços ela está muito mais afinada, ela consegue com muito mais refinamento tomar essas decisões, não deixar dinheiro na mesa e nem perder negócios.
sendo porque ela cotou um pouco mais alto do que os clientes estariam dispostos a pagar. Então, clientes que são sensíveis a preço, caros para atendimento, mal servidos pelos concorrentes, talvez você possa oferecer com um preço um pouco mais alto, né? Então, um outro exemplo, equipamentos industriais para afinar ferramentas de corte. Esse era o business do camarada, tá? Então, equipamentos industriais para afinar, segmentação pela indústria. Eu vou oferecer um preço só para toda a indústria. Não considera se o equipamento é usado de forma similar para cada segmento. Esse aqui é o meu preço, essa é a minha oferta para todo mundo que quiser comprar. Uma outra forma de pensar, diferentes formas de usar o equipamento, mas sem indicar nenhum tipo de segmento que possa trazer benefícios. Então, eu vou separar o cliente, clientes que usam essas ferramentas para uma forma, clientes que usam essa ferramenta de outra forma, e oferecer propostas diferentes em função do uso que o cliente faz para essas ferramentas. Ou um terceiro caso, clientes que consideram o equipamento um item de manutenção, que é uma coisa de menos valor, ou clientes que consideram o equipamento muito importante para o acabamento final dos seus produtos. Veja que alguém que compra meu produto apenas como um item de manutenção e alguém que compra o meu produto como uma ferramenta interessante para o acabamento do produto deles, a minha proposta de valor é muito diferente nos dois casos. Se você conhecer isso e puder explorar isso com eficiência, certamente você vai conseguir capturar muito mais valor dos seus clientes. Um outro exemplo, equipamentos de perfuração. Muitas empresas de mineração usam equipamentos de perfuração para posicionar os explosivos na montanha, que explodir a montanha para depois britar e etc, né? Esse fornecedor considerava todas as mineradoras como um único segmento. E ele vinha trabalhando, ele tinha uma proposta única para todas as mineradoras para quem ele mandava orçamentos. Esse camarada desenvolveu um equipamento novo que era mais rápido para perfurar a rocha. Então ele pensou, puxa, a gente vai se dar muito bem. Porque com esse equipamento, quem não quer um equipamento para perfurar a rocha mais rápido? E ele começou a oferecer um preço mais alto, porque agora eu tenho um diferencial. Não, ele não conseguiu. Nem todo mundo se interessou pelo equipamento que perfurava a rocha mais rápido. E ele começou depois, meses e meses, dando murro em ponta de faca. Puxa, vamos tentar entender o que está acontecendo? Veja só, uma análise mais detalhada do segmento de mineração mostrou para ele o seguinte. Nas pedreiras, o material obtido com a explosão posteriormente é britado para obter uma certa granulometria. E o gargalo estava na britagem. Não adiantava ele perfurar a rocha mais rápido, porque ele não conseguiria produzir mais. Porque na etapa posterior de processamento é que estava o gargalo. Então não tinha nenhum valor para essas pessoas o fato do equipamento perfurar a rocha mais rápido. Para um outro segmento, minas a céu aberto, a ganho de velocidade de perfuração trouxe enormes ganhos de produtividade e redução de custo. Então ele pôde vender o equipamento com preço mais alto. Aqui um outro exemplo de alguém que não segmentava, passou a segmentar, entender os diferentes segmentos, a necessidade que eles tinham e poder aí calibrar sua oferta para tirar o máximo de valor. Meus caros, falei de segmentação, falei de valor, trouxe alguns exemplos, esse era o meu objetivo, só para incitá-los aí a refletir um pouco, complementar o que os outros colegas tinham dito, e agora a gente vai ter um bate-papo, não é isso? As pessoas...